Paz seja convosco, louvado seja o nosso Deus para todo sempre, porque Ele é maravilhoso e Ele é um Deus conosco, o qual terminamos a semana, já estamos aqui, começando uma outra semana e já agradecendo ao Senhor por tudo, porque Ele está no controle e continuará no controle de todas as coisas. E eu já pergunto a você, como é que você está? Como é que está aí esse coraçãozinho para essa semana? Ô amado, entregue a tudo a Ele. Confia, porque Ele já sabe de tudo que está determinado para a tua vida. E o que é que a gente faz? Só pede a misericórdia dEle e que Ele nos guie, nos direcione ao que Ele já tem reservado para as nossas vidas. E já desejo, viu, que você tenha uma linda semana, que ela seja abençoada, que seja diferente em nome de Jesus e que a cada dia você possa agradecer ao Senhor por todas as coisas. Louvo ao Senhor também pela tua vida. Continua aí comigo, ligadinho, ligadinha. Se inscreve, curta, comente, compartilha e vamos aqui juntos propagando o Evangelho do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nesta hora, amados, eu quero compartilhar com você aquilo que está escrito no livro de 2 Crônicas. Eu quero ler o capítulo 29 e o versículo 10 e 11, que vai dizer assim, ó: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, amados, ela vai dizer sobre um rei chamado Acais. Acais, ele foi um rei o qual ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Ele levantou altares para outros deuses, ele manteve a porta do templo fechada, já não iam mais para o templo adorar ao Senhor, não dava a Deus, o Deus de Israel, a verdadeira adoração. E aí o Senhor começou a se entristecer, até mesmo permitir as coisas acontecer, passarem por dificuldades, os inimigos, eles serem perseguidos, serem atacados pelos sírios, e tudo isso o Senhor permitiu, porque o Senhor, de uma forma, porque assim, amados, perceba, todas as vezes que a gente sair do querer da vontade do Senhor, a gente fazer muitas coisas que é mal a Deus, certamente Ele vai permitir para que a gente se volte para Ele. A Bíblia vai dizer de que esse rei Acais, ele fez muitas coisas que não era até mesmo do agrado do Senhor. E muitas coisas Deus, ele permitiu ele passar, muitas coisas Deus, ele permitiu ele viver para que ele viesse se voltar, mas ele não se voltou para o Senhor. Esse rei morre e o seu filho Ezequias, ele toma o trono, O reinado agora passa a ser com ele. E aí vai dizer a palavra que o rei Ezequias, ele fez o que era bom ao Senhor. Ele não olhou até mesmo os seus antepassados, o que o seu pai tinha feito. Ele não olhou até mesmo que seguia a mesma coisa, não. Mas o seu coração, o coração do rei Ezequias, estava voltado a fazer o que era bom aos olhos do Senhor. E aí o que é que ele vai fazer? Ele começa a destruir os altares, ele vai até o templo, onde as portas estavam fechadas porque ninguém mais entrava, ninguém mais queimava incenso a Deus, que era a forma de adoração naquela época. E aí
ele foi, abriu as portas do templo, começou a levar o povo a se voltar para o Senhor, a reconhecer que não existe Deus como o nosso Deus. E aí ele quis o seu reinado diferente. E é disso que o Senhor quer falar com as nossas vidas nesse dia de hoje. Todos os dias o Senhor nos dá oportunidade para a gente fazer diferente. Tem pessoas que fazem assim: mas eu vou esperar ser melhor, ou agradar a Deus, ou obedecer à sua vontade. Não, deixa passar esse ano, no início do ano, deixa passar a semana, na outra semana, aquela segunda-feira que a gente menciona. Não, segunda-feira eu começo. Não, segunda-feira eu mudo. Não, o ano que vem eu vou ser diferente. Não é verdade? Já se deparou você e você mesma com essas situações e já ouviu alguém falar? É bem assim, amados. Mas o rei Ezequias, ele quis fazer diferente. O reinado do rei Acais, ele foi marcado com a ira de Deus. Ele foi marcado porque ele não poderia continuar daquele jeito, mas ele continuou até a sua morte, fazendo o que não era bom ao Senhor. Então ele não quis copiar, ele não quis até mesmo dar seguimento, né? Porque entra pessoa, sai pessoa, mas o que é que acontece? A gente tem que entender que o nosso coração é do Senhor. E foi isso que o rei Ezequias, assumindo aquele reinado, ele já começou a fazer diferente. Ele aproveitou a oportunidade, o que foi lhe confiado aquele reino, para que ele viesse, não só ele, mas também fazer o povo entender que eles não poderiam quebrar o concerto, que eles não poderiam quebrar a aliança, que eles não poderiam andar de qualquer jeito, mesmo em meio a tantas pessoas no mundo. Eu sou assim, eu vou morrer assim, você tem que fazer assim, ensinando errado, ensinando muitas das vezes o que não é para você fazer. E aí o que é que você faz? Sem você ter discernimento, sem você ter um reconhecimento, aí você cede, aí você faz as coisas que não agradam ao Senhor. Só que, aleluia, Deus vai usar esse rei Ezequias a dizer: vocês precisam entender de que vocês foram escolhidos para servir e fazer a vontade do Senhor. Vocês não foram escolhidos para andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, e nem sequer fazer mal aos olhos do Senhor, mas vocês são escolhidos para viver a vontade de Deus. E esse é o primeiro reconhecimento da vida que a gente precisa, porque o Senhor vai dizer na sua palavra: não foi a vós a quem escolheu, mas foi o Senhor que escolheu cada um de nós. E eu quero dizer nesse dia de hoje para você: você, meu amado, você, minha amada, é escolhida. É escolhido do Senhor para você servir, adorar, agradar e até mesmo fazer a vontade dele. E era isso que Deus queria que eles viessem entender, que eles viessem se voltar, que fosse ao templo adorar, que continuasse queimando os incensos, né, que era a forma de adoração. E é Deus despertando as nossas vidas, para que a gente venha ter consciência. Você entende isso? Para que a gente venha ter o entendimento: por que eu tô aqui, por que eu fui chamada, por que eu fui escolhida. Para que tudo isso? É o Senhor dizendo: porque eu te escolhi, filha. Eu te escolhi, filho. Não para você fazer a sua vontade, mas para você me servir. Mas para você deixar a sua fé no Senhor, para que você possa caminhar a cada dia fazendo o que agrada a Deus. Por isso, vamos começar uma semana diferente? É o Senhor dizendo para as nossas vidas. Eu não sei por que caminhos, muitas das vezes a vida nos leva, muitas das vezes a gente pisa, a gente escolhe, muitas das vezes a gente quer aquele caminho, quer aquela vontade, mas é Deus nesse dia de hoje
fazendo a gente entender. Você foi nascido para fazer a vontade de Deus. Você foi escolhido e escolhida para servir a Deus. Por isso, deixa, meu amado, deixa, minha amada, as coisas que não te levam para perto de Deus. Deixa as coisas que até mesmo te afasta do caminho do céu. E olha, aleluia, olha para Ele. Entende de uma vez por todas, porque se você está nessa terra, foi predestinado a esta vida, é para que você sirva, ame, aleluia, e adore a Ele a cada dia. Jesus, Ele ensinando aos discípulos e à multidão, Ele disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele entende, aleluia, que é um escolhido e de que é uma escolhida. Aquele que me ama, ele escolhe a fazer o meu querer e a minha vontade. Então, essa semana, o Senhor permite a gente começar assim, entendendo, reconhecendo, aleluia, porque de toda a riqueza dessa vida, de todo, até mesmo, sabe, o prazer que você possa ter, é de ser escolhido por Deus. Amados, é tão bom, né? A gente ser escolhido por alguém, por uma situação. Não, é você. Não, hoje é você. Não, agora é você. Não é bom? Imagine o que o Senhor nos escolheu e nos predestinou para a sua glória. Por isso, atenta, ouve a voz de Deus. Se tiver que voltar, volta hoje. Se tiver que refazer a rota, o caminho refaz, mas não fica longe de Deus, porque o que o Senhor, Ele quer é que você esteja cada dia debaixo da vontade, do propósito do Senhor. Amados, não podemos ser negligentes como Deus estava usando o rei Ezequias para aquele povo. Não sejam negligentes, não sejam desobedientes, não fiquem até mesmo, hoje eu quero, amanhã eu não quero, não, os prazeres são as coisas que são mais importantes. Não, eu quero lhe dizer que o mais importante da vida é você ter Deus. O mais importante da vida é você entender de que você é escolhido, você é escolhida para servir e adorar a Ele. Por isso, se rende à vontade do Pai, conserta, aleluia, ajeita, se humilha, se entrega. Vamos a cada dia estar perto do Senhor, porque é assim que a vontade dele vai ser estabelecida nas nossas vidas. O reinado do rei Acais foi marcado assim. Um rei que fez mal o que era aos olhos do Senhor, porque ele estava na desobediência. Mas aí vem outro, o rei Ezequias. E o que é que a palavra vai dizer? De que o seu reinado, ele começou bem, já se voltando para Deus, já não querendo as coisas que aquele rei tinha deixado. Você está entendendo? Você não é obrigado, até mesmo, sabe, a ceder, a se render a certas coisas de que talvez até o curso da vida fez você chegar até aqui. Mas para você entender, assim como o reinado daquele rei Ezequias, ele escolheu, ele preferiu fazer a diferença. Por isso é o Senhor aqui dizendo para as nossas vidas: eu te chamei, filha, eu te chamei, filha, eu te escolhi para você ser e fazer a diferença. Aleluia! Não importa quem passou, o que fez, não importa, o que importa é que você é escolhido e escolhida do Senhor. Por isso, toma posse disso, se alegra, glorifica, agradece, porque não são para todos. Você entende isso? Não! O Senhor, ele estende o convite, o Senhor, ele estende até mesmo esse chamado, ele escolhe até mesmo, sabe? Mas tem aqueles e aquelas. Então seja aquele o qual escolhe hoje servir a Jesus. Seja aquele
aquela que escolhe hoje a continuar andando com Jesus, porque vale a pena. Muitas coisas que aconteceram no reinado de Acais, o Senhor não permitiu que acontecesse no reinado de Ezequias, porque quando a gente chama o Senhor primeiro, quando a gente entrega, quando a gente diz, olha, Jesus é o Senhor, dono da minha vida, então é o Senhor que tem que fazer todas as coisas. E fique certo, meu amado, e fique certa, minha amada, que os seus dias na terra, eles serão prósperos, eles serão abençoados, porque é assim que o Senhor promete. Toda obediência, o Senhor concede vitória e honra. Toda obediência, o Senhor, Ele concede verdadeiramente tudo aquilo, não só o que você necessita, mas muito mais do que Ele já tem preparado para ti. Por isso, guarda essa palavra nesse dia de hoje, reflita, analise, sabe? Começa a se olhar por dentro, para que você possa entender, você não tem escolha, porque todo escolhido e escolhida não tem escolha. Nós somos dele. Jesus, ele te fez para você ser dele e para agradar a ele. Por isso, se entrega, se rende hoje. Aproveita as oportunidades que Deus ele tem te dado. Porque para o rei Acais não teve mais tempo, ele morreu e assim ficou esse registro. E eu e você, que registro de vida nós temos deixado? Que registro de vida eu e você, a gente tem marcado a nossa geração e o nosso tempo? Entende? Você é escolhido, você é escolhida. Faz a vontade de Deus e serás feliz e próspero na terra. Que Deus nos abençoe, que essa semana, aleluia, seja abençoada, seja linda e que seja também de muita gratidão, reconhecendo de que foi Ele que escolheu as nossas vidas e a gente tem que se render a Ele a cada dia. Te guarda em oração. Eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, minha gratidão. Eu desejo a você que você tenha uma abençoada e feliz semana, em nome de Jesus.